Então, pessoal, boa noite. Vamos entrar aqui no último assunto referente a essa matéria de resistência dos materiais 1. Como eu falei, estava conversando com o Paulo mais cedo e falei também com a turma de segunda-feira, né, de ontem. Esse assunto eu não coloquei na atividade avaliativa, né, na prova, porque a gente tinha uma demanda de mandar essa atividade para vocês antes, para vocês terem tempo de responder e nos entregar, e a gente também ter um tempo hábil de corrigir, desculpe, e a gente lançar as notas também dentro do calendário. Mas a gente precisa cumprir a carga horária e a ementa da matéria, ok? Esse assunto de eixo de transmissão, ele está correlacionado com os dois assuntos passados que a gente trabalhou, né? Desde o assunto de torção até aqueles eixos circulares, deformação em eixos circulares e o ângulo de torção. Então a gente consegue aglomerar, né, englobar todos esses assuntos para conseguir desenvolver esse último que é o eixo de transmissão. São os eixos de transmissão aqui, tá ok? Então esse assunto eixo de transmissão ele é basicamente subdividido em três etapas. A primeira etapa é a gente conseguir projetar esse eixo de transmissão utilizando um software, né? Geralmente os softwares que a gente utiliza, né, os mais utilizados nessa área aqui, o pessoal comumente coloca e desenvolve, é o MD Solids, MD Solids ou o Design Accelerator. Basicamente esses. Os que eu jamais, né, os cientistas, o pessoal que trabalha na parte de modelagem, eu vejo utilizar bastante o MD Solids. É um software de certa forma simples e fácil de trabalhar, tá ok? Então, para o projeto de transmissão, de eixo de transmissão, são necessárias especificações de velocidade, de rotação, tá ok? Ou seja, aquele RPM que nós conhecemos do eixo, e a potência a ser transmitida. Então, a gente precisa analisar, são necessárias especificações de velocidade de rotação do eixo e a potência também, que esse eixo está desenvolvendo ali. O projetista ele deve determinar um material com geometrias adequadas para resistir às tensões de cisalhamento máxima quando o eixo de transmissão estiver em uso. Ou seja, quando você vai desenvolver esse eixo de transmissão, quando você vai desenvolver uma estrutura, um material, você precisa determinar as geometrias para que essas geometrias elas atendam às condições de serviço que esse material vai ser submetido. Então, se a gente já conhece a tensão de cisalhamento máximo, basicamente isso, a gente consegue calcular algumas outras grandezas e, consequentemente, a gente consegue calcular a geometria adequada, o diâmetro, a seção transversal, enfim. A gente consegue determinar para que essa geometria esteja dentro dos parâmetros para que não ocorra nenhum tipo de subtração de resistência, ou algum tipo de fratura, ou fluência, ou fadiga, ou qualquer um desses tipos de fratura ou de deformações plásticas que nós sabemos que deformações plásticas nos materiais é indesejado, tá ok? Então a gente precisa determinar as geometrias de acordo com as tensões, de acordo com os parâmetros e as grandezas que estão expostas e que vão servir para que esse material desenvolva o seu trabalho, né, cumpra o seu papel para o qual ele foi desenvolvido, para o qual ele foi fabricado. A potência, né, como nós falamos de velocidade de rotação e potência, a gente vai verificar mais ou menos a potência agora. Né? Ela consiste no trabalho desenvolvido durante um determinado tempo. Deixa eu ver só se está gravando aqui, confirmar. Então, a potência consiste no trabalho desenvolvido durante um determinado tempo, né? Então, ou seja, ele é dependente do tempo, ok? O eixo rotativo transmite um trabalho que é igual ao produto do ângulo de rotação pelo torque aplicado no eixo. Okay? Então, o eixo rotativo ele transmite um trabalho
que é igual ao produto do ângulo de rotação pelo torque aplicado no eixo. Com isso, para um instante dt, né, um determinado tempo, e um torque, né, o Tzão em caixa alta aí que todo mundo conhece. Então, para que essas duas grandezas proporcionem uma rotação dθ, né, qualquer rotação no eixo, a gente consegue definir a potência instantânea conforme essa equação abaixo. Então, a potência instantânea aqui vai ser uma relação direta entre o torque, né, o produto, né, uma relação direta porque está no numerador, entre o produto do torque e esse θ, para quem não lembra, é aquele eixo, né, o ângulo de rotação, né, é a distorção do material, o torque pelo ângulo de rotação do material sobre um determinado tempo. Então a gente consegue, a partir dessa relação, determinar a potência instantânea para aquele tipo de material, para aquele tipo de estrutura, para aquele tipo de equipamento, né, do eixo de transmissão ali. Ok? Então, sabendo que a velocidade angular, essa velocidade angular, essa letrinha aqui, o W com um traço em cima, sabendo que a velocidade angular do eixo pode ser determinada por essa equação já é dada, tá ok? Podemos expressar a potência conforme substituímos ela na equação de potência. Então, como eu falei, essa velocidade angular já é dada. Essa velocidade angular é uma relação entre o coeficiente de angulação, não, o ângulo de rotação, né, dθ, o ângulo de rotação pelo tempo. Pelo tempo. Quando a gente faz essa relação, nós obtemos a velocidade angular e, substituindo a velocidade angular na fórmula de potência instantânea, nós vamos ter que a potência, nós conseguimos determinar que a potência vai ser o torque vezes a velocidade angular. Ok? Conseguimos determinar a potência de acordo com esse produto. O torque vezes a velocidade angular. Tá bom? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Que eu tô achando... Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim, professor. Ah, pronto. O áudio tá bom. Então, para máquinas rotativas, é comum a informação de frequência de rotação, esse F, de um eixo, né? Então, a gente consegue obter essa informação de frequência de rotação desse eixo. Essa frequência trata-se do número de ciclos ou revoluções, né? Quando a gente fala de ciclos ou revoluções, nada mais é do que um giro completo, ok? Então, essa frequência é o giro que esse eixo, essa engrenagem ali faz. E obviamente, essa frequência é por segundo, né? E geralmente ela expressa em hertz, sendo que 1 hertz equivale a 1 ciclo por segundo. Então, sabendo que um ciclo, esse ciclo é a velocidade angular, ele vai ser igual a 2 π rad. Então, a velocidade angular e a potência elas podem ser expressas de acordo com essa outra fórmula de potência também. A gente só está substituindo os valores. Então, a gente consegue determinar que a velocidade angular é a razão entre o ângulo de rotação sobre o tempo, tá ok? E também a gente consegue determinar que esse ciclo, né, velocidade angular e ciclo, a gente pode desenvolver e fornecer, que é o mesmo parâmetro aí. Nós temos também a velocidade angular a partir de que vai ser 2π rad. 2π por quê? 2π é nada mais do que uma rotação completa. Π é 180 graus, então 2 vezes 180, 360 graus. Então vai ser 360 graus vezes a frequência em hertz. Então, se a gente substituir esse valor naquela fórmula anterior, né, torque vezes velocidade angular, nós temos que a potência vai ser a velocidade angular, que vai ser 2π vezes a frequência, vezes o torque. A gente consegue determinar também a potência
a partir dessa dedução. Ok? Para um projeto de eixo de transmissão, quando a frequência de rotação e a potência a ser transmitida elas são previamente determinadas, geralmente elas já são previamente determinadas. Isso por normas técnicas, enfim. Com isso, nós podemos obter o torque aplicado se isolarmos essa grandeza. Então, se a gente, geralmente, como ele falou, a potência já é determinada, ok? E a frequência também, então nós conseguimos determinar o torque. O torque vai ser a potência sobre 2π rad. Vou nem colocar o rad, porque o rad é a unidade de medida para a angulação, né? Para o ângulo de rotação. O ciclo, 2π vai ser o ciclo, a revolução ou o giro, vezes a frequência. Deixa eu colocar centralizar aqui. 2πf. Então nós conseguimos obter o torque através dessa fórmula que nós deduzimos anteriormente. Então, como a potência ela já é conhecida ou será determinada por normas técnicas, e a frequência também já é conhecida, nós conseguimos determinar o torque que foi aplicado, ou seja, o esforço de torção que foi aplicado naquele eixo, para que ele comece a girar e que ele comece a desenvolver o momento, né? Então, conhecendo assim o torque e a tensão de cisalhamento máxima do material a ser utilizado no projeto, nós podemos determinar as dimensões do eixo, utilizando a fórmula de torção. Para quem não lembra, a fórmula de torção foi que nós conseguimos deduzir e desenvolver nas aulas passadas, né? A fórmula de torção, ou aqui também o torque, né? Nós temos que o torque vai ser igual à tensão de cisalhamento máxima vezes o momento polar de inércia sobre o C. Aquele C vai ser o raio. Lembrando, pessoal, que C é o raio, ou também o ρ também pode ser o raio. O C vai ser o raio máximo e o ρ vai ser um raio intermediário, né? Um raio que não seja o máximo. Por isso que nós conseguimos fazer a correlação entre tensão máxima, então já colocamos o C, porque nós sabemos que para calcular a tensão máxima, necessariamente precisamos utilizar o raio máximo. Caso contrário, a gente não consegue encontrar essa tensão máxima. Então, voltando a essa fórmula que nós deduzimos nas aulas anteriores, nós temos que o torque pode ser determinado pela tensão cisalhante máxima, né? Tensão de cisalhamento máximo, vezes o momento polar de inércia. Esse momento polar de inércia, só lembrando também que isso depende da geometria do material, né? Se ele for circular, se ele for um circular vazado, se ele for um triangular de seção quadrática, isso tudo vai depender da geometria. Nós vimos apenas o circular maciço, né? O eixo maciço e o eixo vazado, que para a gente já bastaria aí. Então, nós temos que, como eu estava falando, a partir dessa forma de torção, nós podemos determinar o parâmetro geométrico. Quem seria o parâmetro geométrico aí? Vai ser justamente o que ele está indicando no enunciado, né? No enunciado não, na parte escrita aí. O parâmetro geométrico vai ser o momento polar de inércia sobre o raio. Então nós vamos isolar essas grandezas. Momento polar de inércia vezes o raio, o que é que vai passar para lá? Vai ser o torque sobre a tensão de cisalhamento máxima. Nesse caso aqui, a gente pode colocar também como tensão de cisalhamento admissível, né? Ou tensão de cisalhamento admissível. Isso vai depender do que você vai buscar, do que ele te deu no enunciado, do que você está buscando para desenvolver o ensaio mecânico, enfim. Lembrando que tensão de cisalhamento máximo, só vou colocar aqui tensão de cisalhamento máximo, nós vamos utilizar o C como raio, e tensão de cisalhamento admissível,
Pode ser o C também, que pode ser o admissível, pode ser o máximo, ou também o ρ. Ok? Então nós isolamos isso aqui. Nós sabemos, como eu já mostrei, que o J é o momento polar de inércia. J é momento polar de inércia. Aqui vamos determinar, vamos supor que nós vamos trabalhar apenas com eixos maciços, né? Geralmente em eixo de transmissão nós trabalhamos com eixos maciços, seções circulares maciças. Então nós sabemos que para calcular o momento polar de inércia de eixo maciço vai ser π sobre 2 vezes C a quarta. Ok? Isso aqui é o J. Eu vou colocar já direto. π vezes C a quarta sobre 2C. Né? Vou circular aqui. Esse parâmetro geométrico vai ser justamente isso aqui. Igual. Ok? Fazendo uma simplificação, nós temos que π vezes C a terceira sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a torque sobre tensão admissível ou tensão máxima. Ok? Então a gente consegue, voltando, nós conseguimos determinar o parâmetro geométrico do projeto conforme isolamos esse parâmetro. Então a gente isolou a partir da fórmula de torção que nós já vimos anteriormente, tá ok? Conseguimos determinar, isolamos e conseguimos fazer essa analogia entre o parâmetro geométrico com as fórmulas de torção e chegamos nessa equação final. Lembrando que essa equação são para eixos maciços. Por quê? Porque nós estamos lidando com o momento polar de inércia para o eixo maciço. Só um segundo, pessoal. Pronto. Então, basicamente, para a gente conseguir desenvolver o projeto de transmissão utilizando software, por que utilizando software? Porque o software ele vai solicitar principalmente essas grandezas que nós trabalhamos, potência, frequência, que nós já vimos que já são pré-determinadas. Então a gente consegue determinar, por exemplo, qual o diâmetro mínimo de um eixo que nós podemos desenvolver para aquela potência, para aquela frequência, né? Para aqueles ciclos, né? Revoluções, enfim, giros por segundo, por minuto. A gente consegue determinar utilizando esse software de forma rápida, prática, sem gastar muito tempo. E tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro em qualquer âmbito, né? Então, para a gente fazer um exemplo de fixação, eu trouxe essa figura aqui. E ele diz justamente o seguinte: a figura abaixo é um eixo de transmissão. Ela será utilizado o motor, esse motor aqui que vai aplicar o torque, né, para que esse eixo comece a girar e esse êmbolo e essa correia também venha a girar juntamente com esse eixo. Essa potência do motor P vai ser de 3.200 watts. Okay. E fala: se a velocidade angular for de 180 rotações por minuto, então velocidade angular 180 RPM, e o material utilizado para o eixo possui uma tensão de desalhamento admissível de 75 MPa, tensão de desalhamento admissível de 75 MPa. Pergunta: qual deve ser o diâmetro do eixo para atender às exigências do projeto? Pronto. Então ele já nos deu potência, já nos deu a velocidade angular, tá ok? Lembrando que a velocidade angular ali
nós conseguimos já determinar que é 2πf ou também delta, né, dθ por dt. E a tensão admissível. Então o que é que a gente vai fazer? Pronto. E ele quer saber o diâmetro do eixo para atender às exigências. Okay? Ou seja, os parâmetros geométricos para que esse eixo suporte o trabalho que foi realizado, suporte as tensões, sem sofrer nenhum tipo de deformação plástica, sem sofrer nenhum tipo de início de fratura, fadiga e fluência, como eu falei anteriormente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar primeiramente o torque. Né? Antes disso, nós vamos fazer uma modificação das unidades de medida. Nós temos a potência aqui de 3.200 watts. Para quem não lembra, watts ele significa 3.200 newton vezes metro por segundo. Tá, ok? A nossa velocidade angular que ele deu foi de 180 RPM. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar transformar esse RPM em radiando, tá ok? Que é basicamente que nós vimos que as angulações elas precisam estar em rad. Então nós temos aqui 180 RPM. Ou seja, RPM vai ser rotações ou revoluções ou ciclos, né? Botar revoluções por minuto. Como é que a gente vai fazer isso para transformar ele em rádio por segundo? Nós sabemos, deixa eu voltar lá, o ciclo, um ciclo é igual a 2 pi rad. Né? Nós sabemos que esse ciclo aí é igual a 2 pi rad. Então nós vamos multiplicar por um ciclo. Quem é um ciclo? 2 pi rad equivale a um ciclo, né? A uma revolução. Tá ok? E vamos colocar por segundo para a gente conseguir simplificar com essa potência de cima. Nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Fazendo essa conta, deixa eu pegar a calculadora aqui. Fazendo essa conta rapidamente, nós vamos saber que vamos cortar aqui revoluções com revoluções, né, os ciclos, minuto por minuto. Então nós vamos ter rad por segundo. Vai ser 180 vezes 2 vezes π dividido por 60. Vai dar 18,85 rad por segundo. Tá ok? Pronto, já transformamos as unidades de potência e de velocidade angular. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para aquela primeira fórmula que nós vimos de potência. Potência vai ser igual ao torque vezes a velocidade angular. Potência vai ser igual ao torque vezes velocidade angular. Nós temos a velocidade angular e nós temos a potência. Então nós conseguimos achar o torque, né? Então nesse caso aqui o torque vai ser potência sobre velocidade angular. Potência vai ser de 3.200 newton vezes metro por segundo sobre 18,85 rad por segundo. Nesse caso aqui, nós vamos cortar os segundos.
ficar 3.200 dividido por 18,85. Vai dar 169,76. O que? Que unidade de medida? Newton vezes metro. Lembra que o torque é o momento, né? É o esforço de torção. Momento, nós vimos lá que momento não é força vezes deslocamento, vai ser Newton vezes o deslocamento. O rádio, por que o rádio não entra aqui? Porque o rádio é apenas para indicar que está existindo uma distorção, um ângulo de torção, né? Quando nós colocamos um rádio como ângulo, aí nós sabemos que estamos lidando com o esforço de torção, tá ok? Então nós conseguimos determinar o torque. Pronto. Nós conseguimos determinar o torque. Nós vamos utilizar que equação agora? A equação que nós vimos anteriormente. Essa aqui. Para eixos maciços. Ele não determinou, mas se ele não determinar, obviamente não vai ocorrer nenhum tipo de questão agora na prova, mas se não fosse determinado, nós consideraríamos um eixo maciço. Então nós vamos aplicar momento polar de inércia sobre o raio, vai ser igual ao torque vezes a tensão, nesse caso aqui a tensão admissível, que ele já deu. Quem vai ser o momento polar de inércia aí? Vai ser π vezes C a terceira sobre 2, igual ao torque, que é um torque que nós já descobrimos aqui, 169 vezes 76, sobre a tensão admissível. Quem vai ser a tensão admissível? 75 MPa. Bom, mas ele está em MPa. O que a gente precisa fazer? Colocar essa unidade na unidade internacional, né? No sistema internacional, na verdade. Vai ser 75 vezes 10 a sexta PA. E aqui Newton vezes metro. Pronto, vamos resolvendo aqui. Vai ficar C ao cubo igual a fazer passo a passo. Vezes 2 sobre 75 vezes 10 a sexta vezes π. Portanto, C vai ser igual a raiz cúbica desse valor. 169,76 vezes 2 sobre 75 vezes 10 a sexta vezes π. Isso aqui é raiz cúbica. Vou fazer diretamente aqui. Nós vamos ter um valor de C de... Deixa eu calcular aqui. De 0,0113. Que unidade de medida aqui? Nós estamos trabalhando com Newton vezes metro e PA também. PA é Newton por metro. Então, o valor de C vai ser em metro aqui. Ou transformar para milímetro. 11,3 milímetros. Nós descobrimos aqui o raio. Para onde ele está pedindo o que? O diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós vamos multiplicar o diâmetro que nós estamos querendo ser 2 vezes o raio. Diâmetro necessário para que esse eixo de transmissão tenha e desenvolva o papel que ele foi produzido para desempenhar ali. Ele precisa ter uma dimensão aí no mínimo de 22,6 milímetros. Se for abaixo disso, é provável que venha a ocasionar algum tipo de... Possa ser até que não venha a ocasionar nenhum tipo de problema, mas não vai ter nenhum tipo de segurança para que esse material consiga desenvolver
o seu papel, né? Conseguir desenvolver o seu trabalho de forma eficiente e de forma segura, ok? Professor, Oi. esse P significa o quê? 3.200 watts. P, potência. Quando você vai comprar qualquer material lá, por exemplo, som mesmo, potência sempre é em watts, Sei. ok? A potência, sei. Isso, Mas esse potência cálculo está incluído algum peso que ele vai girar? Já está incluído ou como é? Eu não entendi direito. é na Vamos verdade supor, ele vai girar quando um motor lá, ele vai girar um motor, o motor vai girar, um motor de 3.200 watts vai girar ele isso. a Na verdade, ele já tantos, deu a tantos. tensão aqui que ele vai suportar, né? Ele já deu a tensão. Então já está tudo calculado. Por exemplo, essa correia, por exemplo, aqui, ó, ela tem que girar alguma coisa que tenha uma tensão de 75 megapascal. Ah, E ele sei. precisa girar também numa velocidade de 180 rotações por minuto. E esse motor precisa dessa potência. Aí ele está só pedindo para a gente calcular esse diâmetro mesmo. Porque essa parte que você está perguntando aí já está determinado. Como eu falei, geralmente já é pré-determinado isso por norma, né? Entendi. Mas, Então, para geralmente que. o sistema aí, o aplicativo, ele dá isso tudo, né? Você colocando lá o Então, isso que que eu ia você quer falar, fazer, ele boa. já. Deixa eu ver aqui na frente. Pronto, aqui, ó. Geralmente esses softwares já vêm com situações aqui, ó, de torção, determinação de barras, círculo de Mohr, versus vacância, pressão e vacâncias, não sei, flexão, análise de torção, de esforços axiais, colunas. Então tudo você já consegue pré-determinar por quê. Por exemplo, lá no nosso laboratório a gente trabalha com pequenas doses de elementos químicos. Esses elementos químicos geralmente são importados, né? Ou seja, custa muito caro. Então o que é que o pessoal faz? Tem uma área de foi a área que eu participei, que é de ensaio mecânico mesmo, você desenvolve, faz amostras, né? Faz corpos de prova e vai gastando dinheiro, enfim, e tem que fazer. E outra parte é da modelagem. Quando você trabalha com elementos e com estruturas e com materiais caros, você, você precisa necessariamente fazer uma modelagem para quê? Porque a modelagem já vai te dar um norte de onde e do que você vai fazer, para que você não gaste nenhum tipo de material de forma não gaste a mais, né? Você vai. Porque quando a gente faz testes laboratoriais é mais um teste empírico, né? É tentativa e erro. E em alguns casos, como eu falei, materiais caros, é complicado você fazer isso porque nem sempre vai estar disponível, nem sempre você consegue na hora que você vai necessitar, na hora que você precisa. Então você faz esse tipo de modelagem através desse MD Solids ou desse Design Accelerator para que ele já determine algum tipo de material, para que ele determine e te dê uma eficácia de, sei lá, 90%. Pode tentar que 90% de chance que vai dar certo. Aí você já tira esse peso das suas costas, tá ok? E como você falou, geralmente já vai ter esses parâmetros para você ser colocado lá. E ao invés de você precisar fazer esse cálculo na mão, você coloca lá e ele vai dizer se vai modelar e vai dizer se vai ser viável ou não o diâmetro. Você poderia chegar aqui no software e colocar assim, um diâmetro de 10 milímetros. Aí ele já ia te mostrar que não ia dar certo, né? Já ia te mostrar que não seria capaz. Aí você ia aumentando 15, 20, até você colocar ali 20, 23, aí ele já dava ok. Aí você colocaria, geralmente você extrapola, né? Deu 22 milímetros, você vai colocar de 25 milímetros ali. Mas é basicamente isso mesmo. Assim, no caso aí, você pode desenhar a máquina inteira ali, né? A máquina Com inteira nele certeza, para com poder certeza, com certeza. ele lidar. Porque assim, eu posso usar um motor de 5 cavalos, posso usar um motor de 4 cavalos para Isso. Aí girar o você peso vai, lá tal, é uma como o coisa pessoal fala, assim. você vai brincando com os valores. Ok? Você vai colocando você Isso, pode é. aumentar a potência e ver até com que aquela potência, com aquela tensão, qual o mínimo de diâmetro você vai utilizar. Porque a gente sabe que se você conseguir diminuir o diâmetro, obviamente vai ser um custo menor, né? Você consegue diminuir o diâmetro com aumento, com a utilização de outro material. Aí você vai mudando até o material. Quando você muda o material, você muda as grandezas, né? O modo de elasticidade do material, você informa lá para que ele consiga determinar se
vai servir ou não. Então você vai começando a brincar até que você encontra um equilíbrio bom, tanto de materiais, como de esforços, como de potência, enfim, para que você diminua o gasto desse eixo de transmissão, né, desse maquinário, você consiga diminuir também Isso. o peso desse maquinário. Então você consegue desenvolver, por exemplo, o pessoal estava trabalhando lá num carrinho totalmente autossustentável com células fotovoltaicas para competir numa competição anual que tem da Shell, né? O pessoal de engenharia mecânica lá. Então eles fizeram a modelagem toda desse carro, né, nesse MD Solids, juntamente com outros softwares mais avançados. Eles conseguiram determinar um material melhor, mais barato, diminuindo o custo e diminuindo o tempo de desenvolvimento e de fabricação do material. Tudo através da modelagem. Ótimo, ótimo. É melhor do que você fazer à toa, né? Ou Não, então pegar um pense aí, material você muito vai mais ficar grosso, mudando mais potência caro. aqui. Toda vez que você muda a potência, você tem que fazer esse cálculo todo para ver se vai dar certo ou não. Aí é um pouco complicado. São vários fatores. Mas beleza, é muito bom sim. Depois eu vou dar uma pesquisada nele. É isso que eu ia falar. Pesquisar Quem ele. tiver interesse, é bom dar uma olhada que tem. É muito simples de mexer nesse software. Eu tive a MD oportunidade de mexer Solid, né? algumas vezes. Oi? MD Solid. Eu vou colocar aqui o nome. Esse aqui é o MD Solids, que basicamente ele trata de materiais sólidos, tá ok? E aqui é o Design Accelerator. Esse segundo aí foi desenvolvido por Sr. Cres. Por quem? Sr. Cres, do Cacete Planeta. Design Accelerator. Accelerator, né? É. Verdade. E aí você consegue desenvolver várias estruturas, vários mecanismos. Enfim, através você vai brincando com os valores e vai determinando os diâmetros, vai determinando as tensões, vai determinando todo esse tipo de o ângulo de torção que ele vai suportar. Muito interessante, Mas não precisa muito tomar interessante curso mesmo. para mexer nesse Olha, sistema não, né? não, Não geralmente precisa. não. É como se fosse assim, o AutoCAD. A não ser que algum tipo de, sei lá, você vai se dispor para Não trabalhar em precisa. alguma fábrica, né, em alguma indústria, e essa indústria precise certificar que você tenha, é, enfim, capacidade de mexer nesse tipo de software. Aí você precisa ter um certificado e tal. Mas para você desenvolver seus projetos, enfim, não, precisa não. A não ser que a não ser que onde você vai buscar trabalhar ele exija algum tipo de certificação, aí você. Mas se bem que até uma coisa interessante que você falou, se bem que nessa pandemia aqui estão surgindo muitas oficinas, né? Muitos cursos online e gratuitos. Talvez até ele se encaixe em algum desses cursos certificados. E aí você consegue já obter sem pagar nada. Uma vez um cliente meu me pediu para produzir uma máquina para ele de polpa, né? A máquina você coloca a fruta em cima Polpa de fruta, e né? sai Sim. o caldo embaixo. Então seriam dois eixos, né? Um para poder descascar a fruta de capau Sim. e a outro tubo lá para poder, acho que coar, alguma coisa assim. Então eram dois motores de 5 cavalos. Eu fui pesquisar lá na internet, né? Eram Aham. dois motores de 5 cavalos. Então teria que ser um eixo bem reforçado, né? E do material específico. Como Correto. ia ficar Agora, dentro por da exemplo, fruta, você seria já poderia aí nesse um caso. inox específico. Ah, entendi. Agora você poderia nesse caso, por exemplo, você poderia modelar esse chamado despolpador, né? Você poderia modelar esse despolpador e verificar se você poderia utilizar um motor de 3 cavalos e meio e diminuir e ele conseguir fazer o trabalho sem puxar mais a energia e aí você já economizaria para o projeto final do cara, entendeu? Então você conseguiria já fazer essa Isso. jogada de valores tranquilamente, em poucos minutos você consegue já ter o resultado.
poucos minutos, Talvez né? também, professor, desenvolver o sistema de polias para um motor só fazer Gerar girar os os dois dois. eixos. Também É, seria. Porque é. eu pesquisei lá na internet. Na internet a maioria era 5 cavalos, Aham. no tamanho que ele queria. Então isso aí eu já peguei e copiei no caso. É, entendi. Aí Agora depois vinha a sim, questão dos eixos. ele queria que você desenvolvesse esse despolpador, porque assim, geralmente já você já compra esse despolpador pronto, né? Ele queria fazer o quê? Alguma coisa diferente, talvez? É porque ele queria uma coisa também mais barata, mais em É, conta. entendi. Aí eu falei, eu desenvolvo para você uma coisa mais em conta. Até que é para a questão também de criar nome, né? Eu Sim, falei como sim. ele é meu amigo, mas foi bem no tempo de final de semestre, não deu. Eu acabei desistindo. Nesse caso aí, você não poderia mexer no material. Por exemplo, um material que vai estar em contato com o alimento. Geralmente, quando a gente trabalha com alimento, a gente sempre trabalha com inox, né? Porque ele é mais fácil de ser, Inox. ele é mais fácil de ser higienizado. Todo material que você trabalha na parte de indústria alimentícia, né? Geralmente é feito em inox. Então essa parte externa talvez você não poderia mexer, mas na parte industrial mesmo, de geração de energia, de rotação e tal, aí você poderia mexer tranquilamente e economizar justamente nessa área. Seria uma É boa também de positivo. você conseguir, seria uma boa. E não poderia errar, né? Porque senão o custo ia ser alto. E Mas por exemplo, esse esses softwares, sistema. você bota ele para girar, né? Ele faz uma simulação online e a simulação já vai mostrar se vai dar certo ou não. Isso aí. Você roda o Isso. programa, né? Você faz um programa e você roda esse programa. Se ele não rodar, o programa não rodar, não deu certo. Se o programa rodar, deu certo. Aí você pode ajustar também mais alguns fatores. Você vai rodando e vai ajustando, vai rodando e vai ajustando, até achar um equilíbrio perfeito de tempo, dinheiro, é, enfim. É um Então ele algoritmo, deve né, calcular professor? a tensão máxima também, né, do eixo, né? O caso ele suporte. Sim. Agora, Ele vai avisar uma se coisa vai quebrar ou interessante que não. você falou. Geralmente, agora você me fez agora pensar numa situação. Nesse caso, nós trabalharemos geralmente com tensão admissível, porque a tensão admissível ela está ali dentro da região elástica. Você lembra que todo material que a gente vai trabalhar, a gente precisa trabalhar na região elástica, porque ele não sofre deformação plástica. Então, se você Sei. trabalhar com tensão máxima, provável que ele já tenha passado para a região plástica e que a gente não quer. Isso Então, é. então, provavelmente nós Porque, vamos trabalhar com a tensão admissível desse material. Fale. que assim também, né? Você especifica lá que aquele aparelho pode usar até tantos quilos. Isso. Mas também você tem que ter o coeficiente de segurança, porque você sabe que o ser humano não sabe como é, né? Ele vai pegar e vai usar mais. Ele vai querer colocar mais. Então tem que calcular já o mau uso também. Então, O quando ele vem lá coeficiente já é dizendo, por acima do exemplo, mau que uso. quando a gente vem dizendo ali que, sei lá, o motor ele tem ele pode trabalhar no seu máximo a 200 RPM. Para a gente, ele pode trabalhar no máximo a 200 RPM, mas para o que ele foi determinado, isso aqui é a velocidade admissível. Percebeu a diferença? Eles falam para a gente que é o máximo que a gente pode trabalhar, porque o máximo para eles é admissível para a gente. Isso. Com certeza esse motor ele gira a mais de 200 RPM, só que ele não vai desenvolver, não é seguro trabalhar com um giro maior que isso. Então, o que é que a indústria faz? A indústria fala, ó, pessoal, você vai utilizar esse motor até 200 RPM, né? É o máximo que vocês podem utilizar. Ou seja, para o nosso cálculo vai ser a tensão admissível, ou vai ser a rotação admissível, tá ok? É ótimo, ótimo. Gostei muito desse sistema aí. Isso aqui é muito bom, esse software é muito bom de você trabalhar, muito bom mesmo. Aí se você conseguir desenvolver todo o processo de produção e tal, Ave Maria, dá pra... Você, você se perde aí só brincando com as grandezas, brincando com o tipo de barra, enfim, de viga, aqui ó, determinação de vigas.
para um tipo de fazer uma obra aí que você quer desenvolver uma viga diferente, você faz uma modelagem dessa viga, vê se ela roda e aí você já pode produzir essa viga, né? Lembrando que Um algoritmo, né? você não pode errar na ele vai te pedir as grandezas, você não pode errar na hora de colocar as grandezas. Aí se você errar, tá lascado. Aí você tem que ficar atento nessa parte. Esse, esse programa tem um algoritmo, né, professor? Só roda se. Isso, correto. Eu quando peguei cálculo numérico, a gente trabalhou nessa questão de desenvolver, é como se fosse um início de ciência da computação. Então a gente tinha que fazer toda a programação de pequenos programas de, sei lá, peso e MC do corpo humano, pequenas coisas para a gente desenvolver. Aí você dá o enter, né? Der o enter e você joga os valores, não rodou, é porque não deu certo a modelagem que você fez. Aí você tem que voltar, desenvolver outro script, né? Até ele girar. Girou é porque deu certo. Basicamente isso aí. Então essa primeira parte, né? Como eu falei, subdividido em três partes, esse assunto de eixo de transmissão. Nós temos essa parte de projeto utilizando software. Temos também a segunda parte, que é o cálculo de tensão de cisalhamento no eixo de transmissão. Para o cálculo de tensão de cisalhamento em um eixo de transmissão, nós podemos utilizar a equação de torção, né? Foi aquela equação que nós vimos anteriormente. Só que, como a gente viu nos slides anteriores, ela estava assim. O momento pode inércia sobre C. A gente tinha visto assim. Mas é a mesma coisa. Tá, okay? A gente consegue determinar a tensão de cisalhamento nesse eixo de transmissão. Por quê? Porque o eixo de transmissão está sofrendo esforços de torção, né? O torque, o famoso torque. Então a gente consegue determinar só isolando a tensão de cisalhamento máximo aqui. Então, para o uso dessa equação, o eixo circular necessariamente precisa ter seção transversal uniforme, ou seja, não pode ter nenhum tipo de diferença de diâmetro desse material, ok? E na qual os torques são aplicados ao longo desse eixo. Então, para que a gente consiga determinar essa tensão de cisalhamento máximo através dessa fórmula de cima, esse eixo circular deve possuir seção transversal uniforme. Na prática, os torques normalmente são aplicados aos eixos por acoplamento de engrenagem ao longo deles, e até o momento nós não consideramos a concentração de tensão que naturalmente pode ocorrer próxima dessas ligações, né? Ou seja, geralmente você faz o acoplamento, né? Nesse sentido aqui, você acopla uma engrenagem na outra, os eixos, né? E você pode perceber aqui que existe uma diferença de diâmetro, né? Esse diâmetro Dzinho e tem esse diâmetro maior aqui, Dzão. Essa diferença de diâmetro, né? Justamente nessa área aqui, ó, no limiar ali vamos dizer assim, na faixa de gás ali, vai gerar uma concentração de tensão. Essa concentração de tensão vai ocorrer justamente nessas fases de ligação, né? Nesse contato, essa diferença entre o diâmetro menor e o diâmetro maior. Então, para a determinação das tensões localizadas nesses acoplamentos, como ocorre uma mudança de seção transversal de forma brusca, a concentração de tensão deve ocorrer nessa descontinuidade da seção. Isso aqui, pessoal, é um assunto que a gente remete à ciência dos materiais. Não sei se vocês viram essa parte de concentração de tensão. A concentração de tensão está vinculada diretamente com a angulação que ela está formando. Por exemplo, perceba nessa figura aqui 1. Nós temos um diâmetro e bruscamente esse diâmetro aumenta, né? Ou seja, nós temos basicamente aqui um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é um dos ângulos que mais vai proporcionar concentração de tensão. Concentração de tensão está diretamente relacionado com o desequilíbrio do material. E obviamente, quando existe um desequilíbrio do material, é onde vai ocorrer naturalmente uns pontos maiores de tensão, obviamente, e também vai ocorrer
se vier a ocorrer um tipo de fratura, vai tender a ocorrer nesses pontos que existe instabilidade ou que exista desequilíbrio. Tá, ok? O que é que a gente pode fazer para diminuir essa concentração de tensão nas mudanças de seção transversal? O famoso adossamento, né? Ou abaulamento. Você faz esse abaulamento para diminuir a concentração de tensão, porque você modifica esse ângulo de atuação, né? Você diminui esse ângulo de atuação, você diminui a concentração de tensão, porque está diretamente ligado com a sua angulação. A gente pode determinar isso e verificar, eu acho que eu já falei até com vocês, em embalagens de alimento. Quando você vê uma embalagem de alimento, geralmente vem aqui, ó, escrito: abra aqui ou rasgue aqui. O senhor falou, professor, que poderia diminuir sem observar para outra figura. Eu pensei em fazer um chanfre com ângulo de 45 graus. Um chanfre, né? Aí nesse. Então, Paulo, tudo que você fizer para diminuir essa angulação já é válido. E você consegue diminuir a concentração de tensão. E o que é que o senhor acha que seria melhor? Um abolamento, ou aboloamento ou o chanfre? Geralmente utiliza-se o abaulamento. Então, se utiliza-se bastante o abaulamento, deve ser porque deve ser um pouco mais barato o resultado deve ser também satisfatório, né? Agora, vem cá, eu tô imaginando o chanfre da minha maneira, né? Eu não sei como é que você... Nesse vermelhinho que o senhor fez um ângulo de Sim, 90 graus, faz a hipotenusa você nele. colocaria aqui. É Isso, tipo uma cantoneirazinha, né? se fosse dessa maneira, aí cheio. Ah, Esse triângulo, se fosse entendi. cheio. Não, então, entendi. Esse triângulo fosse a massa. Nesse caso, você ia fazer com que ele resistisse mais, tá ok? Tranquilamente. Agora, você não ia conseguir mudar a concentração de tensão, porque você não conseguiu modificar essa angulação. O ângulo aqui continua 90 graus. Aí seria cheio, seria a massa do material. Ah, tá, entendi. Como você... Esse triângulo aí seria a massa do material. Entendi. Sim, conseguiria sim. Vamos supor que essa peça aqui é soldada na outra, você faz uma soldagem assim, ó, né? No ângulo de 45 graus. Isso, cheio. Entendi. Aí sim, você conseguiria modificar a angulação e você consegue também diminuir a concentração de tensão nessa área. Aí beleza, tudo bem. Então, como eu estava falando, geralmente as embalagens de alimentos vem aqui, ó, escrito abra aqui ou rasgue aqui. E a embalagem vem basicamente nesse sentido aqui, ó. Ela vem aqui e vem Peraí aqui. Ela vem com a pontinha assim, ó. Que quando você forçar para esse lado, ela começa a rasgar aqui, ó. Perceba que aqui geralmente tem um ângulo, né? Geralmente um ângulo de 90 graus ou qualquer outro tipo de ângulo. Porque quando você imprime força, né, na questão, vamos dizer que é um cisalhamento aqui, você imprime a força, ela começa a rasgar aqui justamente no ponto, na interseção aqui dessa angulação. Por quê? Porque tem uma maior concentração de tensão. E como eu falei, você vai desencadear uma fratura ou algum tipo de deformação justamente onde existe um desequilíbrio. A concentração de tensão é um dos pontos onde ocorre desequilíbrio no material, ok? Então, se você conseguir diminuir essa angulação, você consegue diminuir a concentração de tensão e consegue diminuir talvez um tipo de fratura. Nesse caso aqui de acoplamento da figura 1, se for ocorrer algum tipo de fratura, provavelmente vai ocorrer nessa fase aqui. Já nesse caso aqui, pode ocorrer nessa fase, porém vai ser muito menor a probabilidade de ocorrer esse tipo de defeito, de fratura, de fadiga, ok, ou alguma coisa desse tipo, tá ok? Então, para a determinação das tensões localizadas nesses acoplamentos,
como ocorre uma mudança de seção transversal de forma brusca, a concentração de tensão deve ocorrer nessa descontinuidade da seção, como eu falei. Então, provavelmente deve ocorrer uma descontinuidade de seção justamente nesse ponto A aqui, onde está indicado na figura, que é o ponto onde existe fator, né? Vou botar um fator de concentração de tensão, fator de concentração de tensão. Okay? Isso vai determinar, esse fator vai ser diretamente proporcional ao seu ângulo. Vou colocar um ângulo θ aqui. Okay? Deixa eu botar se tem alguma coisa aqui. Tá. Então o que é que a gente precisa fazer para determinar esse fator de concentração de tensão? Ele vai gerar. Deixa eu ver se está no próximo slide. Ah, está aqui no próximo slide. Pronto. Então, como vocês viram, esse fator de concentração de tensão vai ser diretamente proporcional ou vai ser relacionado, né, ao ângulo que está indicado. À medida que você aumenta esse ângulo, esse fator de concentração, perceba, tende a aumentar. Não necessariamente vai ser sempre assim, mas tende a aumentar. À medida que você diminui o ângulo, ele tende a diminuir essa concentração de tensão. Okay? Então, as propriedades geométricas utilizadas na equação anterior são para o menor diâmetro. E a letra K é o coeficiente de concentração de tensão. A gente vai conseguir determinar e verificar o ângulo e conseguir entender esse plot aí, esse gráfico. Okay? Esse coeficiente depende da relação entre os diâmetros da seção e da relação entre o raio do adoçamento e o menor diâmetro. Assim, esse coeficiente pode ser obtido analisando o gráfico da figura aqui ao lado. Ou seja, vamos voltar. Professor, Oi. Professor, esse gráfico aí mostrando a tensão em cada um dos pontos do abaulamento, sei lá como é que se fala. É tipo abaulamento, né? A gente faz um abaulamento. Pronto. Ou então, se você preferir, você pode colocar adoçamento. Adoçamento também é a mesma coisa. Pronto. Isso aí responde a minha pergunta de qual dos dois seria mais resistente, professor. No chanfro de 45 graus, no chanfro ali com ângulo de 45 graus, em qualquer ponto, até se aproximar da seção de maior diâmetro, seria o mesmo ângulo. Então, seria sempre a mesma variação, a mesma força. E aí, com a variação dos ângulos, note que tem forças diferentes, não é isso? As tensões são diferentes. Sim, com certeza. Porque tem vários ângulos diferentes, então vai diminuindo, vai mudando os ângulos e vai tendo tensões diferentes. Então, com o mesmo ângulo de 45 graus, seria a mesma tensão até chegar na seção transversal. Correto. A ideia está correta. Agora, então, essa daí, no caso com o abaulamento, seria mais resistente. Isso. Você consegue diminuir a concentração de tensão e, consequentemente, você promove uma maior resistência, né? Promove uma maior durabilidade e ciclo de vida desse material. Ou seja, quanto mais sutil for essa mudança entre um diâmetro e outro, quanto mais sutil for essa mudança, né? Quanto mais sutil for, mais resistente, menos concentração de tensão vai ter no material, no eixo ali. Tá ok? Então, esse coeficiente, esse K, que é o coeficiente de concentração de tensão, ele vai estar relacionado à relação, né, a razão entre o diâmetro maior e o diâmetro menor. Tá ok? Então a gente faz essa relação entre o diâmetro maior e o diâmetro menor e esse valor vai nos dar um resultado. Esse resultado vai nos informar o quê? Esse resultado vai nos informar qual curva nós vamos analisar. Por exemplo, esse K aqui deu o diâmetro maior 2, o diâmetro menor 1. Nós vamos ter um K de 2. Né? 2, nós vamos analisar essa curva aqui. E assim sucessivamente. Se essa relação deu 1,11, nós vamos analisar essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. Tá ok? E a parte inferior, né, o eixo X, vamos dizer assim, vai ser
a relação entre o raio menor e o diâmetro menor. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer a razão entre o raio menor e o diâmetro menor e vai achar um valor. Sei lá, um valor 0,10 aqui. Então, nós vamos seguir 0,10 na curva aqui de 1,11, por exemplo. Nós vamos seguir aqui. Vai bater basicamente aqui. Então, nós vamos saber que o coeficiente de concentração de tensão para esse tipo aqui, o K valendo 1,11. Deixa eu colocar aqui. K valendo 1,11. E o R e a razão entre o raio menor e o raio, na verdade, esse raio não é o raio menor, né? É o raio daqui do adossamento, né? Do abaulamento. E essa razão entre o raio do abaulamento e o diâmetro menor 10, nós conseguimos determinar que esse K, para essa situação, é de 1,3. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai precisar inserir esse K na fórmula de tensão de desalhamento máximo. A fórmula de tensão de desalhamento máximo vai ser o quê? Como nós vimos anteriormente. Deixa eu apagar aqui. Anteriormente, tensão de desalhamento máxima é torque vezes o raio sobre o momento polar de inércia. Então, nós vamos ter torque vezes o raio sobre o momento polar de inércia. Só que isso aqui vai ser multiplicado pelo coeficiente de concentração. Tá, ok? Então, quando existe a mudança, perceba o que eu falei. Para a gente utilizar essa fórmula, o eixo tem que ser de seção transversal uniforme. Se modificar essa seção transversal, como é o caso dessas situações aqui, de mudança de diâmetro, nós precisamos inserir o coeficiente de concentração de tensão. Então, para a gente conseguir calcular a tensão máxima aqui de desalhamento, nós vamos multiplicar toda essa fórmula pelo coeficiente, pelo coeficiente de concentração de tensão. Nós conseguimos obter a tensão máxima desse material. Vale uma ressalva. Deixa eu colocar aqui. Que é um J. Esse procedimento apenas é válido para calcular as tensões de cisalhamento máximas para o material com comportamento elástico, ou seja, não deve exceder o limite de proporcionalidade do material. Volto e repito a falar a mesma coisa. Quando nós trabalhamos com esse tipo de situação, os materiais que vão ser submetidos aos esforços, eles precisam estar trabalhando na região elástica do gráfico, né? Eles precisam desenvolver comportamento elástico. Oi, pode falar. Alguém falou alguma coisa? Achei que alguém tinha falado. Então, voltando, né? Mais uma vez, para esse material, para esse procedimento ser válido, essas tensões máximas devem ser calculadas para um material em comportamento elástico, né? Ou seja, não deve exceder o limite de proporcionalidade do material. Porque caso exceda esse limite de proporcionalidade, nós já vamos estar entrando na região plástica, ou seja, deformação irreversível, que é algo que nós não queremos para nenhum tipo de situação que o material foi destinado ou que o material foi desenvolvido para atuar, ok? Então nós precisamos estar trabalhando sempre no comportamento elástico, né? Sempre na região elástica, sempre onde as tensões que foram submetidas a esse material, quando elas forem retiradas, o material tenda a voltar ou ficar no seu estado inicial, tá ok? E assim não, professor, ele vai deformando na região plástica, chega até no limite e chega na linha de fratura, né? Correto. Aí Aí vai ele vai partir. começar a empescoçar, né? Se for metal, vai começar a ter um empescoçamento, né? Uma diminuição de seção transversal de área. E aí vai só tendendo a fraturar. Ele resiste menos, enfim. Existem algumas situações aí que vai desenvolvendo para o processo de fratura dele.
Então, lembrar que tudo que a gente está falando aqui, geralmente, são para situações que o material trabalha na região elástica, né? Ou seja, comportamento elástico, que ele não tem nenhum tipo de deformação permanente. Já se tratando do cálculo do ângulo de torção, esse cálculo de ângulo de torção para um eixo de transmissão será diferente do caso visto na sessão anterior, né? A gente viu que a gente conseguia calcular o ângulo de torção através, analisando essas figuras, tá ok? Nós tínhamos a modificação na seção transversal e na seção longitudinal, nós tínhamos aqui o gama, né? Nós tínhamos aqui o φ, e o torque gerava uma rotação desse eixo A para um eixo A'. A gente conseguia fazer aquelas correlações de acordo com esse arco, né? Aquele arco AA. Só que nesse caso vai ser diferente, porque quando nós trabalhamos com eixo de transmissão e engrenagens, a gente vai fazer, geralmente a gente gera um torque, né? Esse torque vai ser gerado e essa barra vai fazer com que outra barra gire também. Então a gente não consegue determinar basicamente através do que nós determinamos nas aulas passadas. Então, para os eixos de transmissão, nós estudaremos a transmissão do torque de um eixo para o outro, né? Que eu acabei de falar. Devemos calcular também o ângulo de torção. Para esse caso, nós vamos considerar que esse ponto D aqui é um ponto fixo, tá ok? E que os eixos AD e BE, eles possuem o mesmo comprimento, ou seja, nós temos aqui um comprimento L. Esse comprimento L vai ser igual. Deixa eu colocar aqui. O L de AD vai ser igual ao comprimento L de BE. Tá ok? Vão ser iguais. O raio C e modo de elasticidade transversal, que vai ser o G, né? Ligados entre si pelo acoplamento de engrenagens, justamente nesse ponto C aqui, ó, existe o acoplamento de engrenagens, o contato físico efetivamente falando. Para um torque T aplicado num ponto E, ambos os eixos torcerão, tá ok? O ângulo de torção no eixo AD, como a extremidade D está fixada, será o ângulo de torção na extremidade A. Então, ou seja, o ângulo de torção... Deixa eu colocar aqui. Bom, professor, Oi. Nesse caso aí, só que o sentido é que o sentido de torção de um eixo vai ser diferente do sentido de torção do outro, correto? Correto, isso aí. Isso tem alguma variação? A gente vai ver lá no somatório dos momentos, né? A gente consegue determinar isso. Mas isso causa alguma modificação na torção, na força de torção? Deixa eu analisar aqui. Não, porque você lembra que as intensidades vão ser da mesma forma. O que vai mudar é apenas o sentido, tá ok? Então, se a gente está trabalhando com o mesmo tipo de material, com o mesmo comprimento, com tudo igualzinho, provavelmente ele vai ter a angulação, a deformação, né? O ângulo de torção iguais também. Porque a gente está gerando o mesmo torque. Tá ok, professor. Então, como a extremidade D ela está fixada e você quer determinar o ângulo de torção nesse segmento AD, então esse ângulo de torção vai ser justamente apenas o ângulo de torção em A. A gente precisa calcular o ângulo de torção em A, que ele vai ser determinado para o segmento AD, tá ok? Por outro lado, no eixo BE, por ter as duas extremidades livres, o ângulo de torção no eixo BE, né? Esse ângulo de torção aqui, B e E, será a diferença dos ângulos de torção entre os pontos E e B. Paulo, nesse caso aí que você perguntou, talvez tenha uma modificação no ângulo de torção, sim, porque eles estão com situações diferentes. Nesse eixo AD aqui, como ele está falando, essa extremidade ela é fixa. Já nesse eixo BE, essa extremidade aqui ela é móvel, né?
Mas essa diferença de ângulo não vai ser em função do sentido de rotação. É só em relação à questão da base fixa ou não. Então, ou seja, não é causado pela diferença de sentido. Recapitulando, eu não sei se eu lembro direito, mas recapitulando aqui, o ângulo de torção que a gente verifica lá, eu acho que é T vezes... Não, é T vezes torque vezes o raio sobre Deixa eu G entender, vezes o que eu G. falei, não foi, professor? Entendi. Não é em função do giro, do sentido do giro, mas sim em função da base fixa ou não. Agora, outra coisa também, como eu lembrei aqui da fórmula, a fórmula de ângulo de torção é essa aqui, né? Como eu botei. Torque vezes o raio, momento polar de inércia vezes o modo de elasticidade transversal. O que é que pode alterar aqui? A diferença dos raios. Então, a diferença dos raios de cada engrenagem pode influenciar no ângulo de torção. Então, isso também pode influenciar no valor final do ângulo torcido, né? Da distorção do eixo. Então, como eu tinha falado anteriormente, talvez já tenha caído por terra o que eu falei, né? Porque eu falei que os torques vão ser iguais, porém a intensidade igual, porém em sentidos contrários. Mas também esse ângulo de torção pode ser influenciado pelo raio. Então podemos modificar essa angulação de acordo com esse raio também. Então, se tratando do eixo BE ali, como as duas extremidades elas estão livres, então o ângulo de torção vai ser justamente a diferença entre o ângulo de torção de B menos o ângulo de torção de E. Menos. A gente consegue determinar o ângulo de torção do eixo. Então, assim, para determinar o ângulo de torção no ponto E, a gente vai determinar o ângulo de torção no ponto E. Para o sistema de engrenagem na figura, consideraremos que o raio da engrenagem A ele é x vezes maior que o raio da engrenagem B. A gente não sabe o raio exatamente, então o raio da engrenagem A ela vai ser x vezes maior que o raio, vou botar um R aqui mesmo, raio da engrenagem B. Vamos determinar. Deixa eu colocar um. Beleza. Devemos primeiro identificar o torque no eixo AD, né? Ou seja, o torque, o TAD. Esse torque será o torque transmitido entre as engrenagens no ponto C, né? Se você vai gerar um torque ali no eixo, esse torque vai ser transmitido através do contato entre as engrenagens, ok? Para o contato das engrenagens apresentado na figura ao lado, ocorre uma interação de forças. Essas forças vai ser uma força F, que nós não conhecemos, e uma força F' uma força F na engrenagem da esquerda, e uma força F' na engrenagem da direita, com a mesma intensidade com sentidos contrários. Então, para que possamos obter o torque no eixo AD, nós precisamos utilizar as equações de condições de equilíbrio. Quais são as equações de condições de equilíbrio desse tipo? Somatório dos momentos. Vamos fazer o somatório dos momentos em A. Né? Somatório dos momentos em A, nós temos, voltando aqui, vamos considerar aqui que o sentido anti-horário vai ser positivo, tá ok? Então, se nós estamos gerando um torque para cá no sentido anti-horário nessa engrenagem, né, nesse eixo, consequentemente esse eixo vai girar ao contrário, né, nesse ponto A aqui, nesse eixo A. Então, o torque, o somatório dos momentos em A, nós vamos ter um torque negativo, um TDA negativo, menos, qual é a outro esforço que está ocorrendo aqui? Esse F. Né? Esse F aqui, como eu terminei, que positivo, positivo. Perceba que ele está no sentido contrário do que está determinado. Então vai ser negativo também F em RA aqui. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Nós precisamos também fazer o somatório dos momentos em B. Sentido anti-horário positivo também. Vamos adotar. Nós temos que o torque nesse sentido aqui desse eixo
está de acordo com o que nós determinamos que seria positivo. Então vai ser torque dA, ok? E a força vai ser contrária do sentido que nós determinamos. Vai ser menos F RB. Também vai ser igual a zero. Deixa eu colocar aqui um RB. Então, somatório das forças aqui vão ser essas fórmulas, né? As fórmulas das condições, das equações das condições de equilíbrio. Então, sabendo que as forças F' e RA vai ser igual a X vezes RB, elas são iguais e têm sentidos opostos, nós podemos isolar as forças e igualar as equações. Lembrando que RA vai ser igual a X vezes RB, e assim conseguimos determinar o torque, né? E o torque vai ser, seguindo a mesma situação, o torque no segmento AD vai ser igual a X vezes o torque gerado lá na figura. Então, conhecendo o torque do eixo AD, nós temos o ângulo de torção, que será conforme a equação abaixo. Lembrando que aqui a fórmula do ângulo de torção vai ser... Eu acho que eu tinha colocado errado lá, ó. Deixa eu apagar aqui, viu, pessoal? Aqui é L, comprimento. Pronto, então nós vamos ter... se nós conhecemos o torque em AD, lembra que o torque em AD vai ser a mesma coisa para a deformação em A, já que D está fixado, vezes o comprimento sobre o momento polar de inércia, vezes o módulo de elasticidade transversal. E se nós igualarmos aqui, nós já determinamos que o torque em AD vai ser X vezes o torque gerado no sistema lá. Então nós temos que TAD vai ser X T vezes L. Vou diminuir esse X aqui para não... Pronto. Então, observando na figura, essa figura apresentada que já foi vista anteriormente, e aqui na lateral agora, os arcos C, C' e C duas linhas, o arco é justamente a distância, a rotação que foi feita, tá vendo? Devem ser iguais. Assim temos que o raiozinho ali de A e o ângulo de A tem que ser igual ao raio de B vezes o ângulo de B. Ok? Então, para a gente determinar o ângulo de torção em B, o que a gente vai fazer? Só colocar ele em evidência. Nós vamos ter RA vezes o ângulo de torção em A sobre RB. Ok? Nós sabemos também que esse ângulo de torção em B vai ser X vezes o ângulo de torção em A. Perceba que existe uma interação, só que como nós não estamos trabalhando com nenhum tipo de numerologia agora ainda, então a gente faz só, sabemos que o ângulo de torção em B vai ser igual a X vezes o ângulo de torção em A. Então, por final, nós vamos chegar nessa fórmula aqui. O ângulo de torção do eixo BE pode ser expresso pela equação, por essa equação aqui mesmo, que é a mesma equação que nós já determinamos nas aulas passadas. E por fim, se nós juntarmos tudo que nós fizemos aqui, basicamente, a gente consegue determinar o ângulo de torção na extremidade E, nessa extremidade aqui. Ele é expresso pela equação de baixo. Vai ser o ângulo de B mais o ângulo de torção de EB. Vai dar justamente essa continha aqui no final.
Já se tratando de verificação de deformação do eixo de transmissão, nós vamos utilizar a mesma fórmula que nós já determinamos nas aulas passadas, né? Lembrando que esse gama aqui, ele vai determinar a deformação do material. Deformação, né? Isso aqui, obviamente, para torção. E, geralmente, essa deformação é no sentido longitudinal. Tá, ok? Então, os eixos de transmissão utilizados nos projetos normalmente possuem seção transversal circular e são submetidos a esforços de torção. Por esse motivo, a seção transversal permanece plana, porém as linhas radiais giram, né? Foi o que nós já vimos. A seção transversal aqui, essa seção transversal permanece plana e o que vai girar é justamente essas linhas aqui, ó. Elas vão começar a torcer. Se você girar nas extremidades. Esse fato proporciona uma deformação por cisalhamento no eixo de transmissão e pode ser determinado utilizando a equação vista na aula passada, né? A deformação máxima aqui, lembrando, deformação máxima, nós vamos utilizar o C, porque o C ele indica o raio máximo. Ok? C vezes o coeficiente angular, ou desculpe, o ângulo de torção, sobre o comprimento desse eixo. Ok? A gente vai utilizar a mesma fórmula. Normalmente, pessoal, as exigências de projetos são orientadas por normas técnicas. Elas admitem deformações limites para que não comprometam a segurança do sistema estrutural do projeto. Perceba, todo material que foi desenvolvido em laboratório, desenvolvido por modelos empíricos, enfim, todos os materiais, em qualquer âmbito da engenharia, eles devem suportar, eles devem admitir deformações. Essas deformações elas devem ocorrer, né, até no sentido de alívio de tensões, tá ok? Então, essas deformações elas não chegam a comprometer a segurança do sistema, porque essas deformações já estão sendo consideradas no momento do desenvolvimento do projeto. Portanto, é necessário realizar as devidas verificações das deformações dos projetos do eixo de transmissão. A gente precisa verificar que nível essas deformações estão ocorrendo ou que podem vir a ocorrer, tá ok? Então, vai voltar ao que eu sempre disse. Todo material, todo equipamento, ele vai trabalhar num nível aceitável, num nível admissível de trabalho, num nível admissível de tensão, de rotação, enfim, para o que ele foi destinado, para o que ele foi desempenhado, né? Para as condições de serviço dele. E, obviamente, todo o eixo que está trabalhando ali, ele está sofrendo uma pequena deformação. Só que essa deformação, ela é admitida, já é calculada, ela já é admissível mesmo, né? Ela já é esperada que aconteça. Então não tem nenhum problema ocorrer pequenas deformações. O que não pode ocorrer são deformações permanentes, é o material entrar na região plástica e começar a perder resistência, a começar a modificar a sua estrutura física mesmo, macroscopicamente falando. Isso já não é interessante para qualquer âmbito da engenharia, ok? Em sentido de desenvolvimento e desempenho do material. E o assunto de eixo de transmissão era basicamente esse. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer voltar em alguma situação aí? A gente desenvolve. Show de bola, professor, aí. A aula, a explicação. Beleza? Depois eu vou voltar lá depois dá uma parte olhada lá lá. Isso. na parte de região elástica, região plástica, para poder fixar mais na mente. Foi na unidade 3, não foi essa aula? Gráfico tensão Você deu aquele gráfico. Foi unidade 3? Acho que foi unidade 2 ou 3, não lembro agora, viu?
Vou dar uma olhada depois. Se não me engano, foi na unidade 2, professor. Unidade 2, não foi? Foi. Não lembro exatamente. Região plástica e região elástica. Graças a Deus já conseguimos encerrar os assuntos aqui desse semestre. Infelizmente a gente não conseguiu encerrar de forma física, né? De forma presente, presencial, mas espero que tenha ajudado alguma situação aí. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembrando, dia 14 a entrega das atividades, tá ok? Dia 14 é o prazo máximo. Tá ok, professor. Como sempre, sua aula é excelente, viu? Muito boa mesmo. Isso aí. Meus colegas aí,